vai... Comecei a riscar essa mandala aqui. Agora a gente vai partir para o encerramento. Mas não se preocupem que eu vou explicar para vocês depois como faz. Nessa aqui eu escolhi as cores violeta, vermelho e magenta, né? Então a gente vai fazendo uma mistura de cores. Tá? Pega um pouquinho, ó. Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Pegar um pouquinho de cada e começar. Como vocês podem ver aí, ó. Eu fiz um desenho com a tampinha de pote. E os riscos fui aderindo como eu quis, tá bom? Agora a gente vai começar a pintar a fase final dessa mandala. As cores não estão definidas, por isso que eu gosto de pegar um pouquinho de cada cor. Tem os riscos do lápis que ficam por baixo, por isso que é legal a gente dar sempre uma segunda demão. Ou tacar bastante tinta, que não precisa fazer esse processo, tá ok? Não se incomodando, quer dizer, gente, evitar um pouco de borrar, mas se tiver esse borro, né, o que que a gente faz? Depois a gente vem com o preto, vai contornar e vai ficar livre, sempre girando, tá, gente, a mandala no sentido horário, tá? Uma, a gente não vai borrar onde a gente já pintou. Outra, fica mais fácil de mentalizar esse movimento. Vendo por que que eu disse que prefiro usar bastante tinta para não ter que voltar aqui novamente? Por isso, porque a gente já faz um trabalho só. Ok? E depois, esses borrões que vão ter, né, obviamente, a gente vai contorná-lo com o preto, né? Como eu disse, uma mandala, o processo dela é um pouco mais demorado. Mas não quer dizer que a gente não possa fazer, gente, do nosso jeito. A gente pode e deve, tá? São flores, afinal de contas. Com a prática vem a perfeição. Ó, azul, magenta, vermelho. Assim a gente consegue tampar, né, os riscos do lápis, que estão por baixo. Tem quem goste de ficar apagando, certo? Eu já não, porque quando eu vou usar uma tinta escura, eu prefiro não apagar. Mas, quando a gente vê que vai usar uma tinta um pouco mais clara, é bom apagar para não ficar os traços do lápis, ok? E essa tinta que eu tô usando, galera, para todo mundo que já sabe, é PVA. Porque eu gosto da cobertura dela, é uniforme. Algumas pétalas vão ficar mais roxas, outras vão ficar mais avermelhadas. Não tem problema, o que me interessa é colorir a nossa flor, correto? Procurar fazer a ponta da pétala sempre um pouquinho mais fina, tá? Pra dar essa ideia de que onde começa, para. Olha como tá ficando a nossa flor. Aí você vão falar, vai ficar esses sinaizinhos brancos, Rosana? Não, não vai, tá? A gente sempre dá um jeitinho na fase final, que a gente, ó, uma pétala maior passa por fora da pétala menor. Sempre na fase final, a gente dá um jeitinho de cobrir essas imperfeições com a tinta preta, tá bom? Eu vou terminar de pintar aqui, essa vai ser a nossa mandala de flor, né?
quando tiver toda pintada, a gente retorna novamente. Até já! Bom, galera, assim ficou, né? Terminei a fase da tintura vermelha, né? Vou colocar um pouquinho mais aqui pra todo mundo ver, deixa eu ver. Assim, certo? Até agora ninguém dá nada, né? Agora a gente vai a segunda mão dessa parte vermelha no interior e rosa, tá? Porque é pétala sobre pétala. Aí é o mesmo processo, pintando pétala por pétala da cor que vocês preferirem até chegar ao final. E o acabamento contornando com a tinta preta e o pincel número 0, tá bom? Quando eu chegar nessa parte, eu já vou voltar a fazer a parte 3, né, do vídeo, pra mostrar pra vocês, tá bom? Até! A gente vai começar novamente, ó, com o pincel, né, fazendo a parte da primeira demão que a gente fez, a gente tá fazendo a segunda. Por quê? Porque senão a pintura fica cheia de riscos, correto? Não é isso que a gente quer. E ainda dá pra ver o contorno do lápis. Estão vendo que ela tá ficando mais escura? Assim eu vou pegando a tinta no prato, né? Que a gente já tinha escolhido as nossas cores. E eu vou cobrindo o máximo que eu puder, esses pontinhos brancos que ficaram, as falhas, que a gente vai acabar de cobrir com o pincel número 0 e a tinta preta. Sempre girando a mandala no sentido horário. Facilita a nossa visão periférica e também facilita de não encostar a mão no que a gente já trabalhou, no que a gente já pintou, tá ok? Vai ficar certinho, gente? Não. Vai ficar correto? Não. Tempo, prática, paciência, dedicação e muito amor, né? Ninguém aqui nasceu sabendo cortar um frango, pilotar um carro, todo mundo teve que praticar. Ninguém nasceu sabendo ler, todo mundo teve que estudar. Então é assim que funciona. Prática, dedicação e amor, gente. Principalmente amor. Olha que linda, essa aqui já ficou mesclada, ó. Por quê? Porque eu geralmente não lavo o pincel para trocar de cor. Só passo um paninho, né? Quando tô com um pouquinho de pressa. Não é o caso aqui, porque quando a gente... Só se for de encomenda de trabalho. Porque aqui eu tô fazendo algo pra mim, que eu gosto do meu jeito, tá bom? Mas, quando a gente for fazer pra alguém, um cliente, ou coisa do gênero, tem que ser do jeito que a pessoa quer. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais do gosto do freguês do que o da gente, certo? Ó, sempre torcendo o pincel a favor do desenho que vocês fizeram. Quem fala, gente, que isso aqui foi círculo à base de uma tampa de pote? Só pra dar pra gente referência de dimensão de tamanho. Não fala, né? Aí fala, poxa, Rosane, agora vem a parte difícil, os detalhes pequenininhos. O que que a gente faz? Primeiramente, nada de pânico, né? Segundo, trocamos o pincel grande por um pincel menor, que vai nos ajudar bastante, certo? Por que que a gente não deve mexer, gente, olha, na tinta sem que ela tenha secado? Porque assim a gente faz com que ela saia. Aqui ainda vai ter que ter mais uma demão, por quê? Vou explicar. Mais de pertinho, a gente ainda tá vendo os gráficos do lápis. Não sei se vocês podem ver, mas tá aparecendo. Então, eu vou passar tinta até que ele suma. Ou vocês podem fazer o desenho com lápis bem clarinho para não ter esse problema depois, tá bom? Vamos lá. Vou à próxima demão, né, que é aqui no centro. E aqui nessas aqui, que é com o pincelzinho
número 0. Demora um pouquinho, viu, gente? Mas com paciência a gente chega lá. E até daqui a pouco para a próxima fase do vídeo. Bye, bye. Voltei, galera. Ó, agora a gente vai passar essa parte aqui, pintando o miolo da flor, correto? A gente optou por um pincel menor. Gente, a minha mandala tá ficando borrada. Não tem problema. A fase final, o acabamento. Legal, gente, não deixar borrar, tá? Melhor. Mas se ocorrer de borrar, a gente vai poder fazer um trabalho com o pincel número 0 e a tinta preta, porque ela cobre tudo. E até porque a mandala vai desenhos, né, por dentro. Como vocês podem ver em algumas que estão atrás de mim, né? Quando eu acabar, vou mostrar pra vocês. Tudo começa assim, tá, gente? Divertido, pra relaxar o pensamento. Isso pra criança é um maravilhoso exercício. Ajuda na concentração, tá? Na tranquilidade, na criatividade. Quando eu coloco meus vídeos, gente, como eu já expliquei, que é permitido só o uso de adultos, é porque às vezes a gente vai ter que usar materiais de corte, como tesoura, alicate, arame. Então, se não tiver sob a supervisão de um pai ou de uma mamãe, não é legal, né? Mas se tiver, tá tudo ok. Bom, passei, né, a segunda demão, agora eu vou dar um tempinho para secar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou, se vai necessitar de mais uma demão de tinta ou se eu vou poder partir direto para o contorno preto, tá? Com a tinta preta, que é essa aqui, também a base de água e o pincel número 0, tá ok? Até já! Voltei, galera. Olha só, pensando bem, eu tava dando uma olhada e ó, sobrou bastante tinta. Como eu não quis desperdiçar, lavar, porque né, a gente sabe que tá tudo, né? O olho do peixe. Então eu resolvi ampliar mais a minha mandala. O que que eu resolvi fazer? Vou mostrar pra vocês, aproveitando a tinta, ó. Fiz mais folhas, além daquelas que a gente já tinha. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou puxar. Como eu já tenho uma noção da tampa que a gente puxou nas primeiras de tamanho, eu já vou puxar uma parte da folha fazendo outra folha. Entendeu? Eu vou acompanhar o desenho da última folha e vou fazer outra folha. Ou seja, vai ficar uma pétala acima das que eu já tinha pintado, certo? Vou ampliar, porque mandala, gente, significa ampliar, fazer crescer aquilo que já existe, certo? Assim é o que a gente faz com tudo na vida, né? Vamos aproveitar, porque a gente sabe que os recursos cada dia mais são poucos, então se a gente tem um jeitinho para fazer uma coisa melhor, vamos fazer uma coisa melhor. E não desperdiçar aquilo que a gente trabalha pra ter, né, gente? Porque, vamos combinar, nada cai do céu. A não ser chuva e bênçãos de Deus, porque o resto a gente tem que correr atrás, fazer a nossa parte. Tá ok? Então, vendo aqui que as pétalas estão ficando bem grandes. Porque eu adoro fazer desenhos grandes. Porque os pincéis são mais firmes na mão. Porque o desenho dá pra gente trabalhar melhor, tá vendo? Aí eu coloco bastante tinta, sem preguiça, e fora que eu tô vendo, eu vou calculando. Se tem bastante no prato, quanto que eu posso usar aqui, se tem pouquinho, quanto eu posso usar pra não faltar, quanto que eu posso usar pra não sobrar. Ou seja, a gente tem que estar sempre calculando como vai ficar, certo? Como aqui já faltam só
digamos que 2 pontos, ó, eu fiz um risco já pra ficar as pétalas pra fora, correto? Assim, vou acompanhando certinho como que eu quero que fique. Aqui, ó, tô aproveitando bastante as tintas. Vão ficar umas pétalas bem vivas, de cores bem alegres. Até porque, né, gente, quem chega em casa, vê uma decoração dessa, a gente não tem mesmo, acha lindo, né? Mas a gente não tem mesmo que fazer um trabalho artístico pensando, ah, eu vou ganhar dinheiro, se ganhar, pensa a Deus, né, o sustento sagrado. Mas se não ganhar, a arte é mais para mexer com o nosso coração, com o nosso consciente, pra gente ver que o Papai do Céu deixou muita coisa linda nesse mundo e a gente também é capaz de criar, né? Não só tem coisas feias. E há algo lúdico que mexe com o nosso subconsciente, com o nosso coração, com a nossa alegria. E é tão bom, né? A gente faz um quadro, às vezes tem um aniversário, fala, ah, não tenho dinheiro para dar um presente, não vou. Lembrei daquela peça que eu fiz, vou levar de presente. Ou então, vou colocar o quadro na minha sala, chega um amigo, uma amiga e diz, nossa, que lindo, você diz, fui eu que fiz. Não tem coisa mais gostosa, gente, nem tudo é comprar, não. A gente precisa aprender a construir, não comprar. Lógico que a gente tem que comprar porque a gente precisa, tem as nossas necessidades básicas, mas o fazer, gente, não tem dinheiro que pague. É muito gostoso. Tá vendo por que eu tô fazendo isso aqui? Porque a ponta ficou um pouco falha. Então, eu viro o pincel na lateral, né? E vou vindo aqui, ó. Aqui, por que eu já tô pondo força? Porque essa parte aqui já secou. Porque se ela tivesse molhada, eu tô aproveitando a tinta, gente, ó. Tá vendo? Tem bastante tinta aqui ainda, vou até o finalzinho. Se eu pegar na pia, eu ponho água, mas eu aproveito a tinta. O lance aqui é não desperdiçar nada. Ó. A gente vai fazendo como pode. No final, vocês vão ver que vai valer a pena, gente. Carinho, amor, capricho. É muito gostoso. Bom, ficou assim, tá? Daqui a pouquinho a gente vai passar pra contornar com o número 0, ó. Uma visão pra vocês, né? De cima pra baixo. E é aí que entra a finalização do desenho da mandala, tá bom? Até já! Olá, galera! A gente tá quase finalizando a nossa mandala. Então, eu disse que eu ia fazer os traços, né? Com acabamento em preto. Mas, na hora H, a gente sempre pode mudar de ideia. Eu resolvi fazer o contorno das pétalas com a tinta dourada. Ó, tá vendo? Põe um pouquinho no prato. E vamos fazendo o contorno com o pincel número 0. Alguns traços a gente pode fazer mais grosso, outros a gente pode fazer mais fino. Vou repetir o que eu disse. É uma arte, não tem uma definição. Hoje a gente sabe que não tem que se ver preso a padrões. Ah, porque todo mundo faz um desenho correto, certinho, cada tamanho, um tamanho correto, não. A gente observa a natureza, as flores, elas não têm um padrão, nem por isso deixam de ser belas. Então é isso que a gente tem que desbloquear do nosso pensamento. Toda arte, ela é bonita, como foi feita. Como vocês estão vendo aqui, deixa eu ver se dá pra ver
melhor, né? Como vocês estão vendo aqui, a gente tem esses espaços aqui, né? Em vermelho, e tem esses aqui em rosa. Eu vou sair colorindo esses espaços vermelhos? Não. Eu já vou direto no rosa, que assim eu já fecho o espaço vermelho, ok? Ó. Tá bom? Sempre virando a mandala no sentido horário. E tomando cuidado, gente, para não encostar a mão naquilo que já foi pintado. Estão vendo que eu apoio o pincel sempre segurando com esse dedinho aqui, ó. Que é para não encostar essa parte da mão aqui, ó, em cima do trabalho. Estragar, né? Não vai ficar legal agora que a gente já tá acabando. Mais ou menos, que ainda falta decoração interna de cada pétala, porque o que manda na mandala são os desenhos internos, ok? Viu que a gente já conseguiu fechar. Mandala ela é interessante, gente, que ela é analítica. Conforme você vai fazendo, desenvolvendo a sua criatividade cerebral, você vai percebendo que tem que pensar de uma forma que dê para fazer e agilizar o processo. Mas sem pressa, tá, gente? É só uma questão de facilitar o trabalho, não de fazê-lo correndo. Desculpa. Ó, estamos quase conseguindo fechar o centro, ó. Aí a gente fica na dúvida, poxa, Rosana, sobrou o centro em branco, certo? Posso deixá-lo branco? Posso, se eu quiser. É uma flor, gente. Ela tem contorno em dourado. Posso fechá-la em dourado? Claro que pode. Não só pode como deve. E é assim que eu vou fazer. Fechá-la em dourado. Ok? Por dois motivos. Um, a gente tem tinta dourada de sobra. Outro, vai ficar justificando a cor dourada, né? Do externo da flor. Ó, vamos começar seguindo o círculo, né? Corretamente. Por baixo aqui tem um leve toque de lápis, que essa tinta gradualmente vai cobrir. Por que, gente, que é um trabalho que tem que ser feito com paciência? Porque tem que ter uma tranquilidade em executar, tá? Você não pensa em nada, não se preocupa com nada. A tua concentração está aqui. Em concluir o teu trabalho. Cuidado com o dedinho, viu, gente? Na parte final, ó. Se eu encostá-lo aqui agora, eu vou danificar o meu trabalho. Aí vai falar, ai, Rosana, agora perdi todo o trabalho. Não. Faça um risquinho nas pétalas. Preencha com bolinhas. O legal da mandala é isso, que ela não tem um padrão fixo. Eu não preciso ficar me prendendo a essa é igual, tem que ser igual a outra, não.
tem essa vantagem também. Nenhuma mandala é igual a outra. Mesmo que você faça, chega um amigo e fala, eu quero assim, você já fala logo de cara, a menos que, né? Vamos combinar. Você tenha todo o trabalho de pegar um papel crepom, copiar aquela mandala e fazer igual. E mesmo assim não vai fazer igual. Pra gente que faz, tá acostumado, não vai ficar idêntico, ok? Sempre, gente, lava o pincel, porque a tinta endurece, correto? Ó. Ficou assim a nossa mandala. Mais panoramicamente vendo, né? Esse azul, gente, em torno da mandala, eu pintei todo ele primeiro, dando batidinhas com o pincel. Porque, como eu disse a vocês, nós estamos aprendendo juntos. Nunca fiz aula de pintura. Então, as batidinhas com o pincel, vou mostrar pra vocês como eu faço. Funciona assim. Eu gosto muito desse pincel aqui, ó. Vendo? Ele tem a seda mais gordinha. O que eu faço? Pego, dou uma olhadinha na tinta e venho batendo, uniformizando a tinta. Porque se eu for pintar assim, eu vou deixar ela toda manchada. Esse aqui é o MDF, que a gente pega cru, lixa, passa primeiro a demão branca, depois a gente vem, pinta da cor que a gente quer, verde, vermelho, azul. No caso, eu escolhi azul. Por último, a gente pega e dá essas batidinhas com a cor que a gente quer. Depois a gente vai com o desenho, né? E aí, parte pra pintura. Espero que vocês tenham gostado. A gente ainda não finalizou, porque faltam os desenhos, né? Os arabescos no meio da mandala. Mas por hora a gente tem que deixar secar. Quando eu for fazer os desenhos no interior da mandala, a gente volta novamente para dar o acabamento final. Beleza? Beijo para vocês e até a próxima. Olá! O link do meu Facebook tá aqui do lado da tela. Bom dia, obrigada.